Então, mas aí você se inspirou ali no Hugo, mas querendo ou não, como é que foi a sua decisão ali no start, né? Quando você já tinha em mente de fazer engenharia para isso? Ou você começou a fazer engenharia e aí surgiram oportunidades? Como é que foi essa tomada de decisão? Para uma pessoa que está assistindo a gente agora, que tem um fascínio, assim, né? De ver aquelas implosões e achar interessante, etc. E falar, meu, eu quero ser um engenheiro de Minas, eu não sei se é específico esse tipo de engenharia, mas eu quero trabalhar com implosão. Qual que é o caminho que ele teria seguido e qual o caminho que você trilhou? Olha, o meu caminho foi... O destino fez com que eu trilhasse o caminho do Hugo Takahashi sem que eu planejasse, né? Ah, que legal. Ele fez CPOR, fez infantaria, eu também fiz. Depois Nossa. ele fez a Poli aqui em São Paulo, na USP, fez engenharia de Minas, formou em 70 e foi trabalhar numa barragem que é Itaipu, que era a maior barragem do mundo na época. Eu me formei em 79, lá na mesma escola. Também fui trabalhar no IPT, ele foi trabalhar em Itaipu pelo IPT, e eu fui trabalhar em Tucuruí, na Amazônia, na maior barragem do Brasil. Tucuruí foi meu berço de ouro. Eu tive o privilégio de trabalhar na maior barragem do Brasil, convivendo com um cardápio de atividades ligadas a explosivos que torna um profissional completo. Você trabalha com túnel, galeria, bancadas, explosivos, detonação cuidadosa, desmonte escultural, enfim. Você se torna um profissional completo. Eu saí de Tucuruí já com um cargo de consultor, e a partir de uma atuação muito grande no Brasil inteiro, em todas as barragens, eu tive a oportunidade de conhecer o Hugo, japonês da implosão, como ele era conhecido, na Ferrovia do Aço, em 82. E ele já vinha com essa trajetória de ser o sinônimo de implosão no Brasil, já tinha essa alcunha, né? Foi consagrada quanto do prédio da CESP, mas ele já vinha com esse histórico de trabalhos bem-sucedidos, e eu comecei a conviver com ele. No prédio da CESP, quando da implosão da CESP, ele entendeu que aquele evento era a grande realização dele. Ele já não teria ambição nenhuma. Virou para mim e falou: Manezinho, eu não tenho mais ambição de prédios com mais andares, tal. Olha só. Então ele teve essa atitude generosa de começar a passar para mim o know-how, né? Porque ele queria aproveitar a vida, conviver mais com os pais, assim por diante, com a esposa, a companheira dele de muitas lutas. E a partir daí eu fui participando cada vez mais, atuando ao lado dele. Quando foi em 89, apareceu um desafio em Santos, um prédio, em que ele virou para mim e falou: olha, essa aqui você vai fazer. Esse é o Marcos. Você perguntou quando é que foi realmente o momento. O momento foi aí, né? Ou talvez o segundo momento. O primeiro foi ter trilhado o caminho dele e cruzado o destino, né? Ter conhecido ele, ter próximo dele ali, ele ter decidido isso, né? E ele me abraçou, ele me adotou, ele me pegou pelos braços e falou: olha, essa aqui é uma produção fascinante e eu vou ter o prazer de passar para você o meu conhecimento, a minha experiência. Ele fez isso com muita generosidade. E o momento isso, né? determinante dessa história é numa implosão em Santos, uma implosão muito difícil, de um prédio ao lado de uma mansão do sogro do José Carlos Dias, que era secretário de Justiça, o seu José. Essa implosão, inclusive, teve uma liminar impedindo a implosão, e depois nós superamos isso com trabalhos de esclarecimento na cidade, e aí o seu José, lá da mansão do lado, ele aprovou a implosão num plebiscito, e essa implosão era muito difícil. E o japonês, né, carinhosamente chamado assim, o Hugo, virou para mim e falou: Manezinho, essa implosão você vai fazer sozinho. Até porque se der alguma zebra, se der alguma coisa errada, não vão dizer que foi o japonês que cometeu o erro. Então, nesse momento, quando ele fez esse comentário, ele delegou comigo, mesmo, né? Deixou a responsabilidade contigo. Você disse tudo. Quer dizer, ele tirou o dele, né, da reta, falou: olha, ele inclusive se propôs a viajar para o Paraguai, e viajou para Assunção. Ele se propôs a isso e efetivamente fez, para ficar se caracterizado que a presença dele no país não estava ocorrendo, para preservar o nome dele, preservar o nome de todos. E
Muito mais do que isso. Na verdade, era o grande mote, né, do desafio para mim. Ele tinha confiança de que eu estava preparado para viver aquele momento. Tá? E ele não queria ter nenhum tipo de tutela sobre o episódio. Ele não queria estar próximo para poder tutelar alguma dificuldade. Se a dificuldade aparecesse, ele entendia que eu estava preparado. Mas eu tinha que reconhecer isso. Como é que eu fui reconhecer? Através de aceitar o desafio. Eu poderia chegar e falar, pô, esse cara está querendo me sacanear. Eu falei, não, ele quer saber se eu estou preparado. Eu aceitei o desafio. O trabalho teve um resultado muito bom. Marcou na minha vida, foi dia 21 de janeiro de 90, a primeira implosão que eu fiz sozinho. A partir daí me senti até mais qualificado para poder dar continuidade ao trabalho dele. Infelizmente, foi o que aconteceu, não por vontade nossa, porque a ideia era que ele aproveitasse mais a vida e pudesse usufruir, né, com méritos de toda a sua trajetória profissional bem-sucedida. Mas, infelizmente, ele veio a falecer naquele ano. Nossa, né, no mesmo dia ano? 20 de outubro. No mesmo ano, ele veio a falecer em outubro de 90, não sem antes ter sido homenageado em setembro por um episódio de uma novela que era A Rainha da Sucata. E na Rainha da Sucata foi feita uma simulação de uma implosão. Tinha aquele personagem famoso da Aracy Balabanian, que era armênia, né? Dona Armênia. Uhum. Ela usava a expressão vou botar na chão. Era uma expressão que ela usava porque ela ia colocar um prédio na chão. Aquela rival dela, que era, na época, Regina Duarte, era a personagem que fazia, era a atriz que fazia a personagem Rainha da Sucata. Sim. E nós fomos chamados para dar toda a orientação nessa simulação. Isso ocorreu em setembro. A gente entende que acabou sendo uma homenagem ao Hugo, né? Sim. Ele apareceu também como um personagem da novela. E, infelizmente, no mês seguinte, ele acabou falecendo. Olha só, caramba. Mas deixou esse legado, né? E deixou uma equipe preparada para dar continuidade ao trabalho dele. Mas que história incrível, hein, Manuel? E você é nítido, né? O valor, como você reconhece isso e aquela implosão que você falou. Até você falou, né? Ele brincou com você, né? No sentido de que, se der errado não fui eu e tal. Mas, na verdade, a realidade você sabe que não era isso que ele estava preocupado. Era realmente ele estava te dando um presente. Acho que foi um dos maiores presentes aí que você deve ter recebido aí na sua vida, né? E ele te deu um presente meio que formalizando ali, ó, o legado agora é seu, né? Tô passando pra você aí, agora você toca a partir de mim, daqui pra frente. E é uma pena, né, que ele não teve tempo pra apreciar, né, as suas outras conquistas que tiveram diversas depois dessa, né, pra vocês comemorarem juntos. Mas, sem dúvida, você tá honrou muito, né, esse legado aí, então acho que no sentido geral aí, seja onde ele estiver, ele deve estar muito satisfeito. Mas que história magnífica, que legal. Eu me comovo quando eu falo disso. Nas minhas palestras eu sempre dou esse destaque, faço essa referência. Esse episódio realmente foi um batismo de fogo. E Sim. Eu entendi dessa forma, né? Como eu aceitei o desafio, eu falei, não, ele está confiando em mim e eu não vou frustrar essa confiança. O destino quis que ele partisse precocemente, né? Ele era novo, tinha 45 anos. Nossa, novo mas mesmo. Ele deixou um legado, sempre é muito reverenciado, ele tem uma escola em nome dele. Olha só. Tem uma rua em nome dele, então a sociedade acabou reconhecendo, né? Uhum. A figura dele como um engenheiro de altíssimo gabarito, né? E o nome dele, sempre que a gente pode, a gente reverencia com muito orgulho. Então, e até eu conversei com você antes, né? O objetivo desse canal é justamente a gente contar essas histórias, né? De profissionais de sucesso e tal. E aí a gente fica falando, né? Até como brinquei contigo, que sucesso não necessariamente é você... dinheiro, né? Você virar milionário, alguma coisa do tipo. Sucesso, tem várias formas de sucesso. Obviamente que o retorno financeiro é uma delas. Mas normalmente, né, não é nem a mais importante. E eu acho que uma das mais importantes demonstração de sucesso é o legado que você deixa, né? E esse legado dele é lindo, né, em todos os aspectos, tanto para é um legado que é vivo, né? Não é só uma estátua nem nada, é vocês continuando o trabalho que ele começou, com todo o conhecimento que ele passou para vocês.
E o legado também né, do reconhecimento que você falou, da novela, das ruas. Eu acho que se eu tiver metade desse reconhecimento aí profissional, desse sucesso que ele atingiu, eu acho que já é mais do que qualquer um espera, né? Então, é um exemplo a ser seguido realmente. Que legal que você teve a oportunidade, né, de seguir esse exemplo aí. Você tocou num ponto principal, e é bom dar esse destaque também, né? Uhum. É claro que o reconhecimento profissional associado a uma recompensa financeira ao longo da sua vida, isso traz uma série de benefícios, de vantagens que vão repercutir para a tua vida como um todo. Mas não deve ser colocado como condição sine qua non. E o Hugo Takahashi foi um exemplo vivo disso. Tanto é que eu ainda tenho vivo na memória as palavras dele. Ele dizia para mim o seguinte: Manezinho, a figura do Manezinho se consagrou através dele, né? Ele que tinha essa... Ele brincava, ele chamava de Super Manezinho. Como ele era muito elétrico, tal, ele falava Super Manezinho, e aí o Manezinho acabou se consagrando no meio técnico. Uhum. Mas ele virava para mim e falava: Manezinho, o importante não é o dinheiro, o importante é você ter histórias para contar. E do ponto de vista financeiro, né, ele não foi uma pessoa milionária, não teve os resultados financeiros associados a essa figura, né, do resultado. Né, ele foi um empreendedor, ele foi um pioneiro, né, foi um profissional de uma criatividade, uma capacidade de encontrar soluções difíceis para problemas muito complexos, digno de um gênio, né? Ele encontrava algumas soluções em que a gente se perguntava: por que eu não pensei nisso antes? Porque a solução era tão simples, só que antes disso o problema era muito complexo. Mas ele é que tinha essa capacidade. E ele destacava isso, que o importante era ter histórias para contar. E a convivência que a gente teve, o pano de fundo dessa relação sempre foram as histórias que nós vivenciamos e as risadas que a gente dava resgatando essas histórias, tanto para o bem quanto para o mal, porque também não era só flores, né? Vivemos desafios em conjunto e que essa figura desse desafio estava associada ao sofrimento, ao desafio, à dificuldade, né? Obras difíceis, clientes difíceis, enfim, uma gama de dificuldades que apareciam ao longo da nossa trajetória, que enfrentamos juntos e que faziam parte desse acervo de histórias que para nós tem muito mais valor do que o resultado financeiro. Lógico, nunca abrindo mão de que a parte financeira também é importante. Não, sem dúvida. A gente na busca de seus objetivos. Ninguém trabalha de graça, né? Não vamos ser hipócritas nem nada. Sim, claro. E querendo ou não, o esforço de toda a energia, o desgaste, comprometimento para você crescer profissionalmente, automaticamente vem também do retorno financeiro. Mas acho que isso é meio que automático, né? Mas realmente para você se dedicar 100%, né, e ter uma vida plena, feliz, só o dinheiro sozinho não é o suficiente. É óbvio que também é importante, mas é isso que a gente está querendo dizer, mas não tirando a importância do retorno, que, né, a gente até o justo em cima do esforço e do comprometimento, dos anos de estudo, né, para chegar onde você chegou. Mas legal, e aí o que eu acho legal dessa história também, e até da história do Hugo Takahashi, no sentido de que você vê que o nível de ganância dele, né? Que ele chegou num auge que você comentou na história, né? Que ele... depois eu esqueci exatamente qual que era o prédio que foi demolido, mas ele falou... O prédio da CESP. Desculpa, de onde? O prédio da CESP tem todo um simbolismo. Até porque ele fica em frente à sede de vocês aí. Esse sim, o da CESP, verdade. Agora, na nova sede da Athena Security, obrigado. Exatamente, a gente está ali na frente do Center 3, né? Então, esse prédio da CESP, ele atingiu aquele objetivo e ele já ficou satisfeito, né? Ele já te falou, minha carreira, cheguei no ápice da minha carreira. E acho que é interessante essa mensagem para muitas pessoas que tem esse sentimento de ganância contínua, que nunca tá satisfeito, né? É legal você ter um marco ali também. E aí, assim, eu não conheci ele, não tive esse prazer, né? Essa honra. Mas, ao mesmo tempo, não quer dizer também que ele não tinha outros objetivos, né? Que ele não tinha ganância de atingir marcos maiores. Mas de formas diferentes, né? Eu acho que o segundo, em vez dele ir para um prédio maior,
ele foi para a perspectiva de passar esse conhecimento para frente, de delegar. E acho que isso virou o próximo objetivo dele, não um prédio maior, mas sim passar esse conhecimento para frente. E isso eu acho muito legal, e eu acho importantíssimo a gente reforçar de que determinado estágio que você chega na sua carreira, seja trabalhando numa empresa, seja sendo especialista, referência em determinada área, ou seja montando o seu negócio, sendo um empreendedor ou um empresário, para você chega num nível que não dá para você crescer mais sozinho, né? Você tem que começar a delegar. E muita gente que, obviamente, quando você atinge determinado patamar, é tanto desgaste, é tanto esforço, tanta energia, tanto comprometimento, que muita gente tem dificuldade de desapegar, né? E quer sempre estar presente, quer sempre estar participando. E isso, em determinado nível, começa a ser até um pouco prejudicial, né? Você tem que dar oportunidade para a nova geração, para as pessoas que estão vindo. E isso, né, até para multiplicar o seu trabalho, fazer que atinja patamares maiores. A gente tem uma limitação humana sendo um só, né? Você delegando, você passa isso e vira, né, um potencial gigantesco. E justamente para você chegar nesse ponto de deixar marcado o seu legado. Marcado o seu legado não é só um objetivo que você atingiu, mas o objetivo contínuo que várias outras pessoas vão atingir também a partir do conhecimento que você passou para frente, né? E isso eu acho incrível nessa história, dessa importância do legado, né? O que você acha? Eu acho que você abordou muito bem, até porque esse destaque é porque houve da parte dele muita generosidade em ter Sim, passado o bastão, né? sim. Praticamente ele passou o bastão. Ele deixou claro isso. Ele falou: olha, eu não tenho mais nenhuma ambição, não quero um prédio maior nem nada. Não sei como é que se explica isso, né? Ele acabou falecendo até no mesmo ano. Então você começa até a pensar em algum tipo de premonição ou não, não sei. É engraçado, né? Mas o importante é que ele realmente teve uma atitude muito generosa, incutiu em mim essa figura de que você tem que transmitir o conhecimento para outras pessoas, e ao longo dos anos a gente sempre fez isso, a nossa equipe sempre deixou em aberto uma atividade que é considerada uma caixa preta, né? A implosão é vista como uma caixa preta na área de engenharia, mas até onde a gente sempre pôde, nós abrimos as portas dos prédios, né? Abrir as portas aí, entre aspas, para entidades, escolas, organizações, o GAT, pessoal da polícia, outros colegas, concorrentes. A gente sempre teve uma postura de mostrar o trabalho nosso, o funcionamento e tudo mais, até porque a gente tinha uma segurança de que a nossa atividade, né, o nosso valor estava associado muito mais à nossa experiência, então a gente não tinha qualquer tipo de preocupação, mas tudo isso tendo como base a influência dele, né? Esse gesto dele acabou sendo uma bandeira nossa também. Ele sempre estimulava que eu desse palestras, né? Então eu dou palestras para todas as faculdades, em qualquer lugar do Brasil. Que legal. Palestras grátis, palestras a gente não cobra. O deslocamento, a gente que paga o deslocamento, as despesas. Olha só, que legal. Então isso representa também um legado dele, que ele sempre incutiu isso. Ele falou: Manezinho, você tem que transmitir o teu conhecimento para as novas gerações. Essas palestras servem para mandar, né, para transferir uma parte desse conhecimento, em pouco tempo, naturalmente, mas para essas faculdades, por esse Brasil afora, São Paulo principalmente, também no Rio, para uma garotada que está fazendo engenharia e que não tem isso na sua cadeira, seja na área de civil ou na área de engenharia de Minas. Então, a forma de você transmitir algum conhecimento numa área muito específica, desconhecida para todos, desmistificar um pouco essa figura da caixa preta, representada, né, por essa imagem da implosão, desmistificar também a figura do explosivo, que é visto como algo perigoso e, na verdade, não o é. O explosivo ele tem essa mística, mas nós que trabalhamos com produtos sabemos que é um produto bastante seguro e aplicado em condições de absoluta segurança também. Então, esse legado dele também serve para isso, né? Para que novas gerações e outros profissionais se inspirem, possam ter conhecimento, ter acesso e se inspirem e continuem passando esse conhecimento, esse know-how para outras pessoas.
Legal, obrigado, Manuel. Obrigado mesmo. Essa história foi incrível. Até peço desculpa, às vezes, que a gente nem, né? Eu fiquei sabendo também, depois que eu fui pesquisar um pouquinho aí e tal, o pessoal da produção aí me passou esse seu histórico. E eu achei incrível. Eu fiz questão de conversar. Eu não sabia que, né, ia ter essa história tão linda aí, tão importante que é. Eu peço desculpa porque a gente divulgou como falando só do Casarão de Vinil. E aí a gente, né, agora tá conversando tanto sobre esse assunto, mas vale super a pena. Fiz questão Ah, disso mas porque é uma história. É exatamente o objetivo desse canal, né? Você viu o que você falou agora, que você faz, que foi o legado que você pegou aí de fazer palestras, mesmo gratuito, mesmo tirando do seu bolso, né, e tal, de passar conhecimento. O objetivo desse canal é justamente esse, né? A abertura, né? O que a gente está abrindo para você contar um pouquinho dessa história e é justamente para servir de inspiração. Então, que espero que sirva realmente para o pessoal que está começando aí com engenharia e tal, que é um caminho muito legal de seguir e tem toda essa história fascinante aí para pessoal realmente levar como inspiração aí para se empolgar e querer trilhar esse caminho. Mas legal. Casarão é uma história que também tem um fascínio, porque começou sem qualquer tipo de planejamento. Eu não tenho relação nenhuma com a música, em que pese a mídia ter me associado, né, associado o meu nome, a minha figura, a um especialista em música, a um maior colecionador, eu era considerado até bem pouco tempo campeão aí, em termos de colecionador de vinil.